Hoje a gente vai tratar de um tema super importante e complexo, que é o suicídio. A importância da gente falar sobre o suicídio é para a gente conseguir perceber que o suicídio ele pode ser evitado. O suicídio vem sendo tratado há muito tempo por vários campos do conhecimento, pela psicologia, pela sociologia, pela teologia. Durkheim, por exemplo, um sociólogo, uma das formas através das quais ele via o suicídio era como uma salvação, com uma possibilidade da pessoa se salvar, se livrando de um sofrimento. Mas, apesar disso, de várias áreas do conhecimento estarem estudando o suicídio já há muito tempo, esse tema ainda é muito pouco veiculado, especialmente pela mídia. Por quê? Porque havia uma crença de que se falar sobre o suicídio podia ser prejudicial, porque poderia se estimular as pessoas a cometerem esse ato. Isso a gente vai vendo que não é verdade, que o importante é a gente falar sobre isso justamente para conseguir evitar que isso aconteça. O suicídio é uma questão de saúde pública. O que a gente percebe é que os homens, a proporção de homens que cometem o suicídio é maior do que a proporção de mulheres. As mulheres tendem a tentar, mas não a efetivar. Os homens efetivam mais o suicídio do que as mulheres. Mas tem uma questão que, além dessas, que é muito preocupante, que tem a ver com o aumento do número de suicídios entre jovens e adolescentes. Há grupos que são mais propensos a cometerem os suicídios. Então, as pessoas que têm depressão e que têm depressão profunda, as pessoas que têm bipolaridade, que são borderlines, elas têm uma chance maior, ou seja, elas estão num grupo de risco que pode fazer com que elas se cometam um suicídio. Muitas vezes, inclusive, sem ter a intenção de tirar a sua vida. Aliás, essa é uma questão muito importante. Muitas vezes, a pessoa que comete o suicídio, ela não tinha a intenção de deixar de viver, de tirar a sua própria vida. Ela estava em desespero por conta de muito sofrimento e ela queria se livrar desse sofrimento. Pessoas que fazem uso abusivo de álcool e de drogas também têm uma chance maior de cometerem suicídio, também estão no grupo de risco. Agora, independente de estar ou não no grupo de risco, o que une toda esse ato, o fazer, o cometer este ato, é uma desesperança, é uma sensação de muita angústia e uma desesperança profunda, é uma perda de sentido na vida. Um dado que a gente precisa saber é que os vínculos tendem a evitar ou têm a potência, a possibilidade de evitar um ato de suicídio. O que eu estou chamando de vínculos? Pessoas que têm filhos, pessoas que têm amigos, que não estão muito sozinhas, que têm um trabalho. Isso muitas vezes tende a fazer com que a pessoa, mesmo pensando em tirar a própria vida, com que ela não cometa esse ato, porque tem algo ali no qual ela se liga. Então, os vínculos, de uma certa forma, protegem, dão um certo sentido que talvez evitem essa questão do suicídio. Por que esse é um dado importante? Porque é importante, então, que a gente fique atento às pessoas, que têm já alguma predisposição, que estão num grupo de risco, ou que, de repente, você está percebendo que está muito solitária, que está falando sobre essa questão de que a vida não vale mais a pena, e se aproxime dela e converse com ela sobre isso e entenda o que ela está sentindo. Acho que a questão não é mostrar ou tentar provar para ela que o que ela está sentindo não faz sentido, não é desmerecer, é o contrário, é tentar legitimar a sensação dela de desesperança, de tristeza, no sentido de ouvir isso, E se você perceber que há uma gravidade nisso, que ela fala em suicídio, é muito importante que a gente consiga ajudar essa pessoa a procurar ajuda. E o que é o buscar ajuda, ajudá-la a buscar uma ajuda? Significa procurar um psicólogo e um psiquiatra também. Então é importante a gente considerar que o suicídio é um tema muito sério, que precisa ser tratado com muita responsabilidade. É importante a gente não romancear esse tema. Então algumas pessoas, elas planejam o suicídio, elas vão pensando sobre isso, mas outras não. Elas cometem isso como um ato impulsivo, de repente elas fazem isso. É muito importante a gente olhar os sinais, a gente se aproximar das pessoas que a gente acha que não está indo bem, que tem alguma coisa estranha.
a gente buscar ajuda e a gente falar sobre isso. Quanto mais a gente falar sobre isso com responsabilidade, mais a gente vai conseguir se precaver, se prevenir em relação a essa questão, que é uma questão muito séria e é uma questão social, como eu já disse para vocês, de saúde pública. Então, nesse sentido, que bom que a gente está agora podendo ter um mês em que a gente fala sobre isso, né? Que é o Setembro Amarelo, que é justamente uma possibilidade aí da gente veicular mais esse tema para a gente conhecer mais, saber mais e poder ajudar mais pessoas.